ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia fica uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a,
Quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, caros confrades da Congregação dos Missionários da Sagrada Família, nós estamos no 5º domingo da Quaresma. É o último domingo desse ciclo em preparação para o mistério pascal. O domingo da ressurreição de Lázaro. É interessante nós olharmos para esse nosso caminho quaresmal que percorremos até aqui. Nós iniciamos esse tempo com Jesus no deserto. No primeiro domingo, Jesus que vai ao deserto conduzido pelo Espírito Santo e vence as tentações. E assim ele começa a sua missão de pregar o reino de Deus. No segundo domingo nós vemos Jesus que toma 3 de seus discípulos e sobe ao monte para rezar. Enquanto rezava, Jesus se transfigura diante deles, mostrando e apontando para a sua glória na ressurreição da Páscoa. Daí então, nos últimos 3 domingos, nós temos uma série dos Evangelhos de São João, que a Igreja quer nos mostrar a sua liturgia batismal. No terceiro domingo, nós tivemos o Evangelho da Samaritana. Jesus que se apresenta como a água viva, a água que sacia toda a nossa sede. No quarto domingo, nós vemos Jesus que cura um cego de nascença, Jesus que devolve a ele a luz.
E hoje nós temos a ressurreição de Lázaro. Água, luz e ressurreição são os 3 símbolos do nosso batismo, do nosso renascimento em Cristo. Na Noite Santa, no Sábado Santo, durante a Vigília Pascal, nós usamos esses 3 símbolos para, nessa celebração, vivermos também nós o nosso renascimento para a vida nova em Cristo. E diante disso, diante desse caminho que nós estamos percorrendo, nós podemos nos perguntar como estamos vivendo a nossa quaresma. Como está sendo essa quaresma para nós? Como está a nossa vida de oração, a nossa vida de escuta e obediência da palavra de Deus? Como está sendo esse nosso caminho quaresmal? Nós ainda temos uma semana até o Domingo de Ramos e é o momento de nós vivermos mais intensamente esse tempo. Vivê-lo na oração, na resta do texto, na caridade, no jejum, na penitência, para assim nos prepararmos para celebrar essa vida nova que Cristo nos dá na sua ressurreição. E olhando a liturgia de hoje, nós temos o Evangelho de São João. O Evangelho que ocorre na cidade de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. Interessante que esse Evangelho ocorre já nos últimos dias da vida de Jesus. Logo em breve, o próprio Cristo entrará em Jerusalém para viver a sua paixão e morte na cruz. Outra coisa interessante é que no Evangelho de São João, Jesus realiza 7 sinais. Ele realiza 7 milagres para mostrar para aquele povo que ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar. E exatamente o número 7, o número da plenitude, é, nesse Evangelho, o milagre da ressurreição de Lázaro. O 7º sinal é essa ressurreição que Jesus faz, que aponta também para a sua própria ressurreição. E nesse Evangelho nós vemos a pessoa humana de Jesus. A pessoa humana de Jesus que se compadece diante da morte do seu amigo Lázaro. Jesus, ele nos ama com o amor de Deus, mas ele nos ama também com o amor humano. Diante daquela situação de morte, Jesus se entristece e de tal forma que isso é percebido pelas pessoas que estavam ao seu redor. É tanto que alguns dizem: veja como ele o amava. Jesus fica comovido. Jesus, diante da morte de Lázaro, ele sente o que todos nós sentimos diante da morte de um amigo, de um ente querido. Nós ficamos comovidos. E diz no versículo 35 que Jesus chorou. Esse é o menor versículo de toda a Bíblia. Jesus chorou. O chorar, que é algo plenamente humano. Nós choramos de felicidade, choramos quando nós nascemos, choramos de alegria. Às vezes nós temos o costume de dizer: eu ri até chorar. Eu ri tanto que eu cheguei a chorar. O choro que é algo plenamente humano. Mas nós também choramos de tristeza e choramos diante da perca de um ente querido. Assim como Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Pois bem, aqui nós temos Marta, que se dirige até Jesus e diz: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Interessante nós notarmos isso. Marta, ela está no caminho de discipulado. Ela tem fé em Jesus, ela crê em Cristo, mas a sua fé precisa ainda ser amadurecida. A sua fé precisa crescer para que ela compreenda a missão de Jesus. Ele que nos trouxe a vida e a vida em abundância. Marta diz: se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido.
Interessante nós lembrarmos que, um pouco antes, o próprio Jesus havia dito: meu irmão e minha irmã e minha mãe são aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, não é mais somente aqueles que pertencem ao seu sangue, mas todo aquele que se coloca na atitude de discípulo, de obediência à palavra do Senhor. E Marta, ainda com essa pouca fé, ela pede. Ela confia que o Senhor pode ressuscitar o seu irmão. Mas essa fé, ela é robustecida quando o próprio Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Aqui, Cristo mostra para Marta que ele sim, ele é a vida em plenitude. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, então, se dirige para frente do túmulo de Lázaro. Nós podemos imaginar essa cena. Nós podemos imaginar Jesus comovido, com seu rosto em lágrimas diante do túmulo de Lázaro. De tal forma que Jesus dá esse brado. Ele grita em alta voz: Lázaro, vem para fora. Esse grito de Jesus certamente ecoou naquele ambiente, de tal forma que Lázaro ressuscita pela palavra de Jesus. É a palavra de Cristo, essa palavra de vida, que traz Lázaro da morte para a vida. O ressuscita para uma vida nova junto de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos Lázaro. Somos nós que temos que passar dessa vida de morte para uma vida nova, uma vida de ressurreição, a vida de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, nós trazemos diante de Jesus os nossos túmulos, para que o próprio Cristo nos ressuscite, nos dê uma vida nova. E nesse caminho quaresmal, hoje, na primeira leitura, nós ouvimos a profecia de Ezequiel, e essa profecia se realiza em Jesus, quando o próprio Deus diz ao seu povo: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, porei em vós o meu Espírito para que vivais. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor nessa Eucaristia o Espírito de Deus. Peçamos a Jesus que Ele venha até nós, pronuncie o nosso nome e diga: vem para fora. Que Jesus nesse dia nos dê uma vida nova e que o nosso coração esteja aberto para acolher a vida que Cristo nos dá. Essa vida que, mesmo se nós a perdermos, nós continuaremos plenamente vivificados na pessoa de Cristo. Porque todo aquele que crê em mim não morre, mas terá a vida eterna. Peçamos ao Senhor que Ele nos dê a graça de acolher essa vida que Ele nos dá e nos preparemos para a celebração do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.